Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e Maestro, para mais uma live de quinta, para falarmos a respeito de nunca desista, nunca se entregue, nunca abandone. Seja bem-vinda, Pati, seja bem-vinda. Gratidão por estarem aqui. Então, o tema de hoje, da nossa live de quinta, nunca se entregue, nunca desista, nunca abandone. Olá, Tati, boa noite, querida. Oi, Cris, bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Pati Oliveira, bem-vinda, boa noite. Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, traz para nós essa frase verdadeiramente incrível, né? Nunca desista, nunca abandone, nunca se entregue. E o que hoje nós podemos conversar para trazer mais conscientizações a respeito disso? Nós sabemos que dentro dessa realidade de inteligência artificial na qual nós vivemos, algo que é muito frequente e imperativo são os julgamentos. Julgamentos que recebemos a todo instante, né? Julgamentos que num primeiro momento fazemos de nós mesmos, julgamentos que fazemos dos outros e julgamentos que também validamos vindos de outras pessoas como se fossem vitais, valiosos e reais. Esses julgamentos, muitas vezes, quando são colocados na nossa realidade como reais, quando na verdade não são, eles fazem com que cada um de nós entremos nesse espaço de se fazer de errado e indo para esse espaço de se fazer de errado, você simplesmente desiste, abandona e se entrega. Mas verdade, certo, errado, bom ou mal, é algo que de verdade existe? Ou são apenas pontos de vista que podem mudar a cada instante? Se vocês desejarem, se perceberem que essa live pode ser contribuição para outras pessoas, compartilhem com outras pessoas. Tem um sinalzinho aqui de um aviãozinho que vocês podem clicar e compartilhar com outras pessoas. Lembrando que a gravação dessas lives aqui no Insta, elas sobem para o YouTube, para o meu canal Roberta De Angelis Access CF. Se vocês desejarem assistir às lives anteriores, outros vídeos, outras criações lá no canal, se inscrevam lá. Será de grande contribuição para todos vocês e vocês para mim, tenho toda certeza. Então, quando nós estamos dentro de uma realidade de inteligência artificial, de um momento pontual, por exemplo, como esse que nós estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas têm se levado continuamente para o errado de si mesmas, verdade? Quem aqui tem se colocado no errado de si mesmo durante essa pandemia? Quantos de vocês? Quantos de vocês têm se percebido? Olá, Alexandre, seja bem-vindo, boa noite. Oi, Ivana, bem-vinda. Bem-vindos todos. Oi, Júnior, bem-vindo. Muita gratidão. Quantas vezes, nesse período de 3, 4 meses de pandemia, você se fez de errado? Você se fez de errada? Quantas vezes? Quantas vezes você se criticou por não estar tão produtiva, tão produtivo, por você não estar criando, por você ter vontade simplesmente de esperar tudo isso acabar? Quanto você criou de julgamento com relação a você mesmo durante esse período? Quanto você se fez de errado, de errada,
E quanto mais você dá significância e energia para um ponto de vista, mais ele se torna real, sempre. Então, mais daquele ponto de vista do se fazer cada vez mais de errado, cada vez mais de vítima, cada vez mais no trauma, no drama, cada vez mais isso vai se tornando maior e maior e maior do que você mesmo. A ponto de você simplesmente desistir, se entregar e abandonar. Que é tudo que Gary Douglas traz para nós nessa grande conscientização, quando ele diz: nunca abandone, nunca desista, nunca se entregue. Verdade, as pessoas, a partir dos julgamentos e a partir daquelas escolhas que elas percebem que você pôde ter e que elas não tiveram a mesma escolha, vão te fazer como errado. Vão te fazer como errado. Não é real. Em segundo lugar, esse lugar de fazer os outros de errado é justamente algo que é utilizado como razão e justificativa para aquilo que você sabe que gostaria de escolher, mas não teve a mesma disposição de escolher. Então, ao invés de você ir à luta, de você olhar para você, para a tua realidade e criar... Oi, Luciana, seja bem-vinda. Ao invés de você simplesmente arregaçar as mangas e criar, você olha para o outro fazendo esse outro de errado. E se essa pessoa escuta e valida isso como real, o que vai acontecer é que ela vai abandonar, vai desistir, vai se entregar para se igualar de certa forma com aquele ponto de vista, com aquele julgamento que foi colocado para cima dessa pessoa como errado, como errada, quando isso não é real. Quantas vezes vocês já tiveram grandes escolhas, e tenho certeza que cada um de vocês aqui já tiveram grandes escolhas, né? Grandes possibilidades na vida, e que olharam para isso, viram que seria possível, e a partir dos pensamentos que vêm na nossa mente racional pensante, que eu brinco ironicamente dizendo que ela é brilhante, quando na verdade não, ela sempre vai nos levar para uma sabotagem, sempre vai nos levar para o errado de nós, para razões e justificativas. E aí essa grande mente brilhante olha para você e diz: não escolha por isso. Isso não vai dar certo. Você não é tão bom assim. Você não é tão boa assim para fazer isto acontecer. Quantas vezes já ouvimos isto de outras pessoas? Quando relatamos nossas escolhas, quando relatamos nossos sonhos, e as pessoas olham para nós, geralmente aquelas pessoas mais próximas, familiares mesmo, né? São os primeiros a olhar e falar: isso vai dar errado, viu? Vai dar errado. Pensa bem. Você não é tudo isso que você está pensando. Melhor você ficar onde você está, nesse seu cantinho, fazendo isso, apenas isto que você faz e nada mais. Dessa forma, nada pode dar errado. Quanto de tudo isso que a gente ouve a partir dessas pessoas a quem validamos tanto, como pessoas a quem tivemos grandes compromissos e comprometimentos, nos coloca nesse lugar de menores para não percebermos o nosso potencial verdadeiro e tudo que podemos criar, tudo aquilo que podemos de verdade ser de contribuição única para nós mesmos, para outras pessoas e para o planeta. E que muitas vezes não somos. Não somos por conta, em primeiro lugar, dessa nossa mente racional pensante, que vai nos sabotar e buscar o errado disso tudo,
Gratidão, Pati. Seja sempre bem-vinda. Vai buscar o errado de nós, em primeiro lugar, a nossa própria mente racional pensante. E em segundo lugar, se não bastasse a nossa própria mente indo contra essa mente incrível, as outras pessoas também vão fazer esse grande papel de dizer para você, você está errado. Largue isso. Isso é muito grandioso para você. Você não é tão grande assim para fazer isto acontecer. Sabem, na live de segunda, esses temas que eu tenho colocado são sempre os mesmos temas, né? Na live de segunda, que é pelo perfil pessoal do Insta, e também agora às quintas-feiras, sempre pelo Instagram, como hoje, né? Bem-vinda, Cris, seja bem-vinda. Então, mas nunca uma é igual à outra, embora o tema seja o mesmo. E eu fiz um comentário que eu vou repetir aqui para vocês, então aqueles que ouviram, que participaram da live de segunda, me perdoem ouvirem novamente, mas eu penso ser de grande contribuição esse exemplo. Quantas vezes, por exemplo, quando crianças, nós tínhamos aqueles sonhos, aquelas escolhas de o que você deseja ser quando crescer, o que você quer ser quando crescer. E a criança dizia, astronauta. E aí o pai e a mãe na frente podiam dizer, claro, meu filho, vai lá, você vai ser um astronauta quando você crescer. Mas por trás, coitadinho. E Cléa, bem-vinda, querida. Coitadinho. Não é para todo mundo. Não é mesmo para todo mundo. Isso não vai acontecer, é apenas um sonho. E se não for um sonho? E se tudo for possível para cada um de nós? Verdade? E se você olhar para essa criança e ao invés de você rir disso, não diretamente falando, mas de uma certa forma rir disso, você simplesmente ir para o que mais é possível. Sim, meu filho, sim, minha filha, tudo é possível. Vá lá, siga a sua escolha. Você pode ser sim um grande astronauta, uma grande astronauta. Não tem nada que você não possa ser, criar ou instituir. Quantas vezes esse além, como dizemos em Axis, traz para nós um ponto de vista lá depois na fase adulta, que é um trauma, um congelamento, e que simplesmente nos congela literalmente para não podermos acessar esse espaço de infinitas possibilidades por conta daquele riso, daquela chacota, daquele esquece isso, meu filho, minha filha, isso é algo muito grandioso, isso não é para você. E aí, aquela criança, depois quando adulto, pode vir a abandonar, a desistir e a se entregar a qualquer mínimo desafio por conta daquela situação tão pequena que muitas vezes nem seja mais conscientemente lembrada, mas que de uma certa forma vai sim ser significante para toda uma vida, como um além é. Né? Como um trauma, como um congelamento. Então, isso te acompanha pela tua vida, mesmo que você não se recorde com relação à situação que de verdade está acontecendo. E a partir disso, você congele e não consiga criar mais na tua vida. Verdade? Quantas vezes? Quantas vezes vocês já se perceberam, já criaram situações assim? Ou com filhos, com sobrinhos, com netos, com amigos, com irmãos, ou que já viram pessoas passar por isso, ou que vocês mesmos passaram por isso, não é? Deixa eu ver aqui. Então, Ivana, como seria nós simplesmente irmos para as possibilidades?
né? Vamos sempre lembrar, bem-vinda Gi, boa noite querida, oi Fred, seja bem-vindo. Vamos lembrar que todas as vezes que nós damos energia, importância, significância para algo, isso vai se tornar real para nós, para nossa realidade e não para a realidade de todas as outras pessoas. Então, quando você se perceber nesse espaço que você citou aí, simplesmente vá para as perguntas, né? O que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? O que se requer para que isto possa ser muito mais grandioso do que está por estes 10 segundos? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? E aí você simplesmente vai para um espaço diferente, porque você muda o foco da significância que você estava dando até então, né? Eu comentei na live de segunda sobre um evento, um vídeo, na verdade, um experimento, melhor dizendo, que talvez alguns de vocês aqui já tenham visto pela internet, se não, puxem lá no YouTube. É incrível. Para aqueles que gostam de física quântica, existe um vídeo que se chama Experimento da Dupla Fenda. Nesse experimento é mostrado de uma forma simples, ao menos no vídeo que eu tenho salvo no meu YouTube. Se vocês quiserem, entrem no meu YouTube, tem o vídeo salvo lá, que é como se fosse um desenho animado, com uma explicação muito, muito tranquila para todos compreenderem. E aí, no final das contas, o resumo desse vídeo, desse experimento, é mostrar que para cada situação que acontece, aquele que observa, o observador, e o olhar desse observador altera o fenômeno. O que isso tem a ver com essas ferramentas de expansão de consciência de Access? Na medida que você olha para um evento determinado, colocando um ponto de vista fixo ali, sobre aquilo ser certo, errado, bom ou mal, ser maravilhoso ou ser horrível, o foco, a atenção, a significância do teu ponto de vista é que vai alterar o evento, vai mudar aquele evento para tua realidade se fazer congruente com aquilo que você deu energia, para aquilo que você deu significância. Percebem? Quando nós dizemos que pensamento tem poder, né? Que palavras têm poder, aquilo que você pensa, você cria. Aquilo que você fala, você cria. Bem-vindo, Marco. Bem-vindo, boa noite. Então, quando você vai para esse espaço e compreende que, na verdade, tudo é energia e a energia transforma a matéria e o teu pensamento também é, e aquilo vai criar de uma forma concreta, imutável, muitas vezes, a tua realidade, como então mudar tudo isso? Mudando o seu ponto de vista. Por isso que dizemos que nossos pontos de vista, nossas escolhas criam nossa realidade. Como tudo é energia, e nós e nossos pensamentos também, a partir do momento que você vai para esse espaço de um novo ponto de vista, a partir da leveza, a partir daquilo que funciona para você, fora do trauma, do drama, do sofrimento, fora da significância, você vai para outras infinitas possibilidades, para que tudo possa ser possível sendo mudado a cada 10 segundos. Então, se algo não estiver bem com você, se você em algum momento já pensou ou está pensando em abandonar, a desistir ou a se entregar por qualquer motivo presente neste momento na tua realidade, pare de olhar para isso com significância. Pare de alimentar isto. É como se fosse um bichinho. Quanto mais você dá alimento, quanto mais energia você coloca ali, mais aquilo vai crescer. E cresce ao ponto de se tornar maior do que você mesmo.
Bem-vinda, Érica, bem-vinda, Noeli, sejam bem-vindas. Estamos na nossa live tradicional de quinta aqui pelo Instagram. Eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e Maestro, e hoje estamos falando sobre nunca abandone, nunca se entregue, nunca desista. Quando você está numa situação a ponto de desistir, de se entregar ou de abandonar, quando simplesmente você tira o foco disso, assim como no experimento da dupla fenda, quando você dá um outro foco, observa com outro ponto de vista, aquele evento, aquele problema que não havia solução até então, na tua realidade, vai se tornar diferente. Muitas vezes, aquilo que você olhava como tão enorme, como tão impossível de se lidar, quando você muda o seu ponto de vista, mudando por consequência a tua realidade, você pode olhar para isso e dizer: nossa, nem era tão grande assim. Bem-vinda, Ju, querida. Nem era tão grande assim. Verdade? Nem era tão grande assim o problema. Eu assisti um videozinho muito curtinho, agora há pouco, que me veio agora à mente, que eu acho que é bem congruente com isso que nós estamos falando agora, nesse instante, de um menininho que estava num local parecendo como um rio ou uma piscina, enfim, e estava preso a uma corda e desesperado, como se estivesse se afogando. Desesperado. E aí, depois de um instante, o adulto que estava do lado dele mudou a posição do menino e aí o menino ficou de pé, porque não era algo profundo, era algo que dava pé para aquela criança. O que significa isso? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Num segundo, aquele menino estava desesperado, achando que estava se afogando e que poderia morrer. No outro instante, ele percebe que aquilo nem era tão profundo, que dava pé para ele. E tudo ficou bem. Então, é sempre pelo foco que você dá naquilo que se apresenta na tua realidade. Sempre, sempre. E quanto mais você dá significância para algo, mais aquilo vai se tornar concreto e imutável. Muito difícil de ser modificado. Pessoal, se essa live estiver sendo contribuição para outras pessoas, por favor, compartilhem. Compartilhem por esse aviãozinho. A gravação estará no meu canal do YouTube, Roberta De Angelis Access CF. Aqueles que puderem contribuir se inscrevendo por lá. Eu ainda não faço lives pelo YouTube por não ter ainda o número mínimo que eles requerem de inscritos. Então, se vocês desejarem ser essa contribuição na minha vida, para que eu possa ser contribuição na realidade de outras pessoas a partir desse outro canal, se inscrevam lá. E eu já, de antemão, agradeço a todos vocês. Muita gratidão. Então, tudo vem pelo interessante ponto de vista. Se você simplesmente olha para algo, ok, isto existe, mas você não dá essa significância, não torna isso vital, valioso e real, você acessa o espaço, literalmente, quanticamente falando, de infinitas possibilidades, para que no segundo seguinte, para que literalmente no minuto seguinte, tudo esteja diferente. Marcelo, boa noite! Que presença ilustre! Muito bom te ver por aqui. Então, quando você muda o teu ponto de vista, você vai mudar a tua realidade. Muitas vezes, sim, dentro dessa realidade de inteligência artificial, as pessoas vão, sim, fazer você de errado, deixar você de errado, simplesmente para não estarem por baixo. E aí, se colocando num espaço, colocando você num espaço de errado, você acaba, se comprar isso como real, você se nivela por baixo com essa pessoa.
comprando o errado de você e não criando a realidade que você poderia criar. Eu vou colocar aqui, Marco, eu não sei se eu consigo fixar isto, tá? Eu não sou muito boa em Instagram, mas eu vou colocar aqui o nome do canal, tá bom? O nome do canal é o meu nome, está aí, tá bom? Não é um link, enfim, mas é o nome. Se você colocar o meu nome lá no YouTube, você vai me encontrar com certeza. O nome do canal é Roberta De Angelis Access CF, ok? Então, gratidão, muita gratidão. Então, quando você muda o teu ponto de vista, você jamais vai se colocar sob o universo de qualquer pessoa. Você jamais vai se colocar como uma pessoa prestes a ser abusado, a ser abusada, né? Você vai simplesmente olhar para a tua realidade e perceber que você é de verdade o criador de tudo na tua realidade e que você pode simplesmente ter infinitas escolhas a cada instante pelo que funciona para você, pelo que te expande, pelo que te alegra, sem que qualquer tipo de ponto de vista ou de julgamento se torne significante para a tua realidade. Seja isso sobre auto-julgamentos, ou seja com relação a os julgamentos que você recebe de outras pessoas. Gratidão, muita gratidão. Vamos fazer esse canal expandir para muitas outras pessoas. Requeremos um pouco mais de um mínimo de 800 pessoas para se inscreverem lá. Então, o que mais é possível, como dizemos em Access, né? O YouTube requer mínimo de 1000 pessoas inscritas para que as lives ocorram por lá, né? Então, por enquanto, faremos aqui pelo Instagram e eu subo essas lives lá para o YouTube. Quanto de pontos de vista de aléns nós carregamos, pessoal? Quanto? Ao longo de uma vida inteira. Ao longo de anos e anos de pessoas nos fazendo de errados, de pessoas nos diminuindo, de pessoas dizendo, não, você não pode tanto assim. Desiste disso. Desista disso enquanto é tempo. Não tem muitas pessoas que falam isso? Desista enquanto é tempo. Meu Deus! Isso gera uma onda de forma tal que você comprando isso como vital, valioso e real, você vai se diminuir até você virar um nada e não mais se reconhecer pela grandeza do ser infinito que você é. Bem-vinda, Isabela. Muita gratidão por sua presença aqui. Então, quando a gente percebe tudo que a gente já comprou, né, de pontos de vista e tudo aquilo que a gente já vendeu para outras pessoas, muitas vezes fazendo cada uma delas de erradas, desempoderando essas pessoas para que elas simplesmente não possam ser mais do que nós estamos criando literalmente pessoas que podem desistir, abandonar, que podem se entregar, e não só de uma forma literal, podem literalmente se entregar, abandonar e desistir da própria vida. Por isso que quando nós falamos de palavra tem poder, nós temos que ter um cuidado muito grande com as palavras, com aquilo que nós falamos para as pessoas, né? Com aquilo que nós insistentemente nessa realidade usamos de julgamento. De julgamento próprio nosso, não é verdade, Isabela? De julgamento com o outro,
simplesmente para validar o nosso certo e o nosso errado. E muito mais facilmente validar constantemente o errado do outro para manter o certo e a correção de nós mesmas. É verdade, Má, é verdade. E aí, às vezes, uma palavra, qualquer mínima coisa que você diga para alguém, isso pode simplesmente fazer com que essa pessoa nunca mais se levante. Você pode ferir essa pessoa ao ponto dela ficar com uma autoestima de que simplesmente ela não vale para nada, ela não serve para nada, ela é errada todo o tempo, então para que viver? Para que criar se eu não sirvo para nada? Dr. Dan Heer, que é o cofundador do de Access Consciousness, diz para nós assim: cada ser, como ser infinito, que cada um de nós somos, como dizemos em Access, cada um de nós é uma contribuição única, é uma contribuição muito valiosa, muito grandiosa. Então, cada pessoa que desiste, que abandona, que se entrega, não é só essa pessoa que perde, pessoal, não é. Todo o planeta perde. Cada um de nós perdemos. Claro, aquilo que aquela pessoa poderia ser de contribuição para cada um de nós, para o planeta, para todo o universo, aquela contribuição única não vai mais existir. Então, como seria a partir de hoje nós podermos destruir e descriar, como dizemos em Access, todos os implantes, né, que são os pontos de vista que sempre compramos, e todos os explantes, que são todos os pontos de vista que replicamos, que vendemos às outras pessoas, com relação a nos fazermos de errados, ou a fazermos os outros de errados, a ponto de criar essa desistência, esse abandono, e esse se entregar, né, esse jogar a toalha, com relação à nossa própria vida e com relação à vida de outras pessoas. Vamos destruir e descriar tudo isso agora, tudo que energeticamente, como imprinting magnético e elétrico, pode estar ainda preso ao corpo de cada um de vocês e que esteja limitando e paralisando vocês de se verem como essa contribuição única e gigante que cada um de nós verdadeiramente é. Exatamente, Isabela, exatamente isso, exatamente. Em Access nós dizemos, temos escolhas a cada 10 segundos, né? E essa é a grandeza disso, esse é o grande presente que nós recebemos, a livre escolha, ou livre arbítrio, como muitas pessoas dizem, o que significa que nós podemos ter uma escolha por determinado tempo, sejam 10 segundos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. E se depois desse tempo, seja qual for, isso não for mais leve, tudo bem. Eu posso mudar, né? Como muitos dizem e brincam em vários memes, né? Você pode mudar de lugar, você não é uma árvore, né? E até as árvores podem mudar de lugar. Você pode tirar uma árvore de um lugar e transplantá-la para outro. Então, quando a gente percebe que, de verdade, esse grande presente que foi nos dado a todo instante, muitas vezes nós não usufruímos dele para nos manter, muitas vezes, sabem, naquela falsa percepção, naquele falso ponto de vista de termos controle sobre tudo, né? Quer dizer, é como se pensássemos assim, para que eu vou fazer uma escolha nova, né? Puxando, por exemplo, esse exemplo hipotético, né? Esse exemplo que você colocou aí, Isa, vou tomar a liberdade de tomar esse exemplo, um desses exemplos que você citou aí, do casamento, por exemplo. Alguém que vive muitos anos com alguém e que muitas vezes prefere dizer, eu vou me separar?
Mas eu estou com essa pessoa há 20 e tantos anos, 30 e tantos anos. Eu vou me separar agora. E aí, essa pessoa prefere se diminuir, estar infeliz, não estar pela alegria, não criar algo que de verdade, de novo, seria algo incrível. Bem-vinda, Yara, para se encaixar naquilo que ela pensa ter de controle sobre as coisas. Verdade? Temos controle sobre as coisas? Não. E esse momento de pandemia é um grande exemplo disso, né? Tenho certeza que ninguém poderia adivinhar, nem o dos melhores videntes, para aqueles que curtem os videntes, as cartomantes, nenhum dos grandes poderia ter adivinhado que nesta época do ano estaríamos passando por uma situação assim. Então, verdade, não temos. Verdades que as pessoas não podem lidar, né? Como existem vários memes por aí na internet. Então, vamos brincar disso. Coisas com as quais as pessoas não estão receptivas para conversar a respeito. Controle não existe. Não existe. Ah, não, mas eu sei como vai começar o meu dia e como vai terminar. Até isso você não tem exatamente clareza. Quantas vezes eu tenho certeza que cada um de vocês aqui teria N exemplos para citar de grandes planejamentos que vocês tenham já feito para um dia, uma semana, um ano e que não foi bem assim. Dia desses eu ouvi de uma pessoa, coitada daquela pessoa que comprou uma agenda 2020. Meio do ano essa pessoa não preencheu. Ao menos não com aquilo tudo que teoricamente ela tenha colocado como ordem, como planejamento, como algo dentro da forma e da estrutura. Ordem, pessoal, nunca funciona. Ordem é você estar sempre dentro de uma forma, de uma estrutura, de um ponto de vista fixo, do qual você não se permite mudar. E como nós já dissemos aqui, quando você dá energia para algo, quando você dá significância, importância para algo, você torna aquilo real e não se permite ver todas as outras infinitas possibilidades à sua volta. Por outro lado, se você escolhe estar pelo caos, e o que é o caos no ponto de vista de Access Consciousness? Caos é aquela energia criativa que traz tudo para você. Caos é você não estar numa bagunça. O caos é você poder se planejar, mas você não delimitar, por exemplo, qual vai ser o caminho para aquilo acontecer. Nós sabemos que o como, ou seja, a manifestação, não nos diz respeito. Né? Tem pessoas que dizem, vou manifestar isto, vou manifestar aquilo. Manifestação não diz respeito a cada um de nós. Manifestação, ou seja, o como as coisas vão aparecer na nossa vida, diz respeito a todo o movimento dos entrelaçamentos quânticos presentes no universo. Então, devemos soltar esse como e perguntar apenas pelo quê. Ah, eu tenho uma escolha de trocar de casa, de viajar, de mudar de emprego. O que se requer para que isto se atualize na minha realidade agora? Atualizar significa você fisicalizar algo que você já criou em pensamento. Lembrando que pensamento é energia, ou seja, quando você cria, quando você pensa, você cria. Em algum tempo, espaço e dimensão, não importa, mas isso já está criado. Quando você pergunta o que se requer para que isto se atualize na minha realidade, você está pedindo para que aquilo se fisicalize. Não importando o como. E quando você solta, exatamente, Gi, quando você solta esse controle que a gente ama odiar, de dizer eu sei que tem que ser assim, porque assim vai ser mais fácil.
Pronto, você simplesmente escolheu eliminar todas as outras possibilidades infinitas, muito mais fáceis, que poderiam trazer aquilo para você. E tudo isso por sua mente brilhante. É ironia. Pessoal, posso pedir uma contribuição para vocês? Para algum de vocês? Aqui eu tô fazendo a live do celular, né? E eu não consigo ver o horário ao mesmo tempo. Se vocês puderem colocar que horas nós estamos agora, 20 horas e quantos minutos, só para eu não me estender e fechar a live no rosto de vocês, né? Como se eu estivesse desligando o telefone na cara de vocês. Então, se alguém puder me dizer que horas temos, gratidão, Marco. Temos mais, então, uns 15 minutos de live. Muita gratidão, Cris. Assim eu já me balizo para terminarmos a live e eu poder me despedir e agradecer a todos vocês, sem que ela feche de repente. Como pode melhorar? Então, pessoal, como seria se nós todos pudéssemos viver a partir de agora, a partir desse instante, pelo caos das infinitas possibilidades, pelo caos que pode trazer tudo, e tudo por facilidade, pela alegria e pela glória para cada um de nós. Para que tudo possa ser apenas alegria, apenas facilidade, apenas expansão, para que não exista mais e não faça mais parte da nossa realidade esses verbos desistir, abandonar e se entregar. Tudo isso é algo que é presente dentro dessa realidade de inteligência artificial. Essa realidade na qual nós escolhemos viver com este corpo humano, que não somos nós. Verdade? Nós estamos humanos, nós não somos humanos. Então, podemos viver nessa realidade e que foi nossa escolha, a de cada um aqui, estar aqui dentro dessa realidade, nesses poucos anos, experienciando com esse corpo, mas acessando um espaço novo, sem forma, sem estrutura, sem significância, sem trauma e drama, sem sofrimento, sem você ter que abandonar, se entregar, desistir, sem você ter que se fazer de errado a todo instante, sem você ter que se diminuir para fazer o outro se sentir melhor. Reconhecer a tua grandeza, o teu potencial, que é maior do que vocês pensam possuir. Pessoal, amanhã nós teremos um Zoom às 21 horas, no qual nós faremos um taster gratuito de uma sessão de Access Consciousness que chama SOP, Sinfonia de Possibilidades. Todos são bem-vindos. Então, Cris, se você tiver aqui ainda na live, por favor, se você puder, coloca o link para as pessoas aqui, por gentileza, de inscrição, onde tem o link do Zoom. Ou eu posso colocar o link do Zoom num post, tá? Também coloco uma foto minha qualquer e coloco só o link ali para vocês, tá? Eu posso fazer isso, depois eu apago. Bom, ótimo, perfeito, Cris. Então, nesse linkzinho que vocês têm aí, anotem aí. Então, bit.ly, Symphony Group Taster, _ Roberta Angelis Access. É um link de inscrição, onde vocês encontram o link para a sala do Zoom. Vai ser amanhã, às 21 horas. Todos são bem-vindos, ok? Só acessarem a sala, o link da sala está dentro desse link de inscrição. E eu vou colocar também num post, tá? Dentro do meu perfil aqui do Instagram também, tá? Para vocês acessarem. Então venham amanhã, se vocês desejarem, das 9 às 10 da noite, participar desse taster de SOP gratuito,
por facilidade, alegria e glória, e em comemoração aos meus 3 anos, que eu estou fazendo hoje, aos meus 3 anos de Access Consciousness. Hoje, dia 2, foi o primeiro dia que eu fiz a minha primeira classe de barras de Access. Então, em comemoração a isso, o presente é de vocês. E aí, vocês são todos bem-vindos a receberem esse presente incrível que é o Taster do SOP. Pessoal, muita gratidão a todos vocês. Para aqueles que não assistiram a live desde o início, eu vou subi-la para o canal do YouTube, Roberta De Angelis Access CF. E se inscrevam lá, contribuam para que possamos ter além de 1000 pessoas e as lives também acontecerem por lá. E para aqueles que puderem, para aqueles que tiverem disponibilidade, venham, será muita contribuição ter a energia de vocês amanhã via Zoom às 21 horas para esse taster de SOP. Muita gratidão por cada um de vocês ser quem é. Segunda-feira temos a nossa live de segunda pelo perfil pessoal do Facebook, com gravação na página Roberta De Angelis Access CF. Quinta que vem, 20 horas, live por aqui de novo. Muita gratidão a todos vocês. Uma boa noite.